Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu me dirijo especialmente àqueles que atuam na área de perícia judicial e que desejam ganhar mais conhecimento. Por isso eu estou gerando esta informação para propor a vocês que estão assistindo este vídeo. Qual de três casos vocês gostariam de ver em primeiro lugar para a elaboração de um laudo pericial? São casos práticos. Então vamos lá, que é importante apresentar os mesmos para vocês. Então vamos lá. Bom, então o primeiro, vamos aqui, ó, um pouquinho, pronto, agora aqui. Bom, o primeiro dos cursos que está sendo desenvolvido é a elaboração de um laudo pericial envolvendo o contrato de financiamento para a compra de um veículo, que é um caso prático. Todos os cursos aqui serão práticos. O histórico deste processo é interessante porque ocorre o seguinte: o autor ele entrou com uma ação na justiça contra o banco financiador e a loja que vendeu o veículo, porque ele alegou que algumas cláusulas contratuais do contrato de financiamento não estavam corretas, do ponto de vista de cálculos, enfim. E a cobrança de outras taxas que ele não concordou, e também pelo fato dele ter dado uma entrada na loja e esse dinheiro não foi contabilizado de maneira correta na hora do financiamento, do valor do financiamento. O mais interessante ainda nessa história é que ele pagou todo o contrato, todas as parcelas. E quando isso acabou, o processo estava em andamento e o banco entrou com uma, uma solicitação ao juiz requerendo a ele que extinguisse o processo, porque estava pago. E o juiz negou, alegando que em qualquer momento, independente de ter sido liquidado, o autor tem direito de discutir as cláusulas contratuais. E assim foi feito. Então, essa é a essência dessa situação que envolve a compra financiada de um veículo. Tá? Esse é o primeira proposta. Vamos para a segunda agora. Esse aqui é interessante porque envolve a parte da ciência econômica, de análise de ciência econômica, e também a parte de elaboração de balanços societários, ou seja, análise, classificação de balanços, né? E por quê? Porque aqui existe a quebra de um acordo de acionistas, quando da saída de um deles da sociedade. Vamos ao histórico dele. Então, o que aconteceu? Baseado no descumprimento de um acordo de acionistas, o autor ele procurou a justiça porque ele se sentiu lesado na relação existente, que levou ele alega o descumprimento do acordo porque os demais acionistas não cumpriram os termos acordados e, com isso, vamos dizer assim, ele tinha um determinado percentual de ações nessa sociedade e ocorreu que nessa empresa, tá, o qual ele era presidente, deixou as funções de presidente e saiu da sociedade, esperando receber o valor justo pelo percentual que ele tinha, mais uma série de outras situações do ponto de vista de compensação financeira. Ocorre que essa empresa ela foi descontinuada e aí é que está o problema, porque uma vez que você descontinua uma empresa, ela perde valor de mercado.
Então, é bem interessante essa história aqui. Vamos para o terceiro e último. Aqui eu tenho um caso, tá? Envolvendo um contrato de consórcio para aquisição de um veículo automotivo. E a história é a seguinte: então, o sistema de consórcio, vocês sabem que você entra num grupo, esse grupo você adquire uma cota ou várias, dependendo da situação, e com isso você, todos os meses, concorre ao sorteio de uma chamada carta de crédito para a compra de um bem. Tá? No caso aqui é um veículo automotor, é uma motocicleta, ou um quadriciclo, na verdade. Muito bem, então o que aconteceu? Chegou num determinado momento do consórcio, o autor não teve mais condições de continuar pagando e requereu a devolução dos valores que ele tinha depositado ao longo de um determinado período de tempo. Ocorre que no sistema de consórcio, a lei que rege o sistema de consórcio, ela é rígida em alguns aspectos, principalmente de como se devolve esse dinheiro, tá? Então, a essência deste laudo é baseada em cima disso daí, tá? Então, a briga dele era que ele queria que fosse devolvido o dinheiro para ele corrigido monetariamente, com uma série de outras proposições dele, e a empresa de consórcio discordou por completo. E aí chamaram o perito do juiz para que ele desse seu parecer, para que então o juiz tomasse a deliberação de o que fazer nesse caso, tá? Então, essas são as três historinhas aqui. Então, financiamento de veículo, a questão da sociedade envolvendo a saída de um acionista e o terceiro, o caso que envolve esta questão da carta de crédito de consórcio, tá? O qual ele desistiu no meio do caminho. Então, peço a vocês que, por favor, me digam, tá? Então, aqui está o meu e-mail, professorjuliantobar@gmail.com. Passem mensagem para mim ou cliquem, se inscrevam no meu canal, curtem, compartilhem e deixem o seu recado. Qual deles vocês gostariam que fosse lançado em primeira mão? Ok? Eu vou aqui me despedindo de vocês, agradeço a oportunidade e aguardo ansiosamente que me digam qual desses três é o que vocês desejam ver em primeiro lugar. Lembrando aqui que todos os cursos serão gerados, gravados e depois serão postados na, à venda pela plataforma Simpla, tá? Que é uma plataforma muito interessante para você viabilizar a comercialização de cursos, tá? E vou estar passando alguns flashes aí para que chame vocês bastante atenção para qualquer um que vocês façam opção. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa madrugada. Fui!